Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo. Na aula de hoje, estudaremos sobre o ecossistema e um pouco também sobre os seres vivos. Vamos lá. Primeiramente, o que é ecossistema? Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, tá? E interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. É preciso lembrar que ecossistema ele possui fatores bióticos, ok? O que são fatores bióticos? Os fatores bióticos são seres vivos da comunidade, ok? Os seres vivos são chamados de fatores bióticos. Entre os seres vivos nós temos as plantas e os animais, além de outros seres, por exemplo, os fungos, as bactérias. Um ecossistema também possui fatores abióticos. A é um prefixo de negação que significa não, ou seja, são os fatores que não têm vida, os fatores que é sem vida, que não são seres vivos. Por exemplo, fatores abióticos nós temos o solo, a atmosfera, a luz e a água. Então, bióticos são seres vivos e abióticos são os que não são seres vivos, ok? Então, se liguem nisso, ó. Ecossistema é igual aos seres vivos, tá? Os seres vivos são os fatores bióticos, mais o ambiente, que são os fatores abióticos. Agora vejamos o que são espécies. Espécies são grupos de indivíduos semelhantes que, em condições naturais, são indivíduos semelhantes que, em condições naturais, são capazes de se reproduzir e de dar origem a descendentes férteis. Ou seja, esse animal aqui é o gato, estão vendo? Faz parte do reino animal. Esse gato, se ele se encontrar com outro gato, do sexo oposto, né? No caso, se esse gato se encontrar com uma gata, ele vai gerar descendentes, os gatinhos que serão capazes de se reproduzir. Portanto, tanto o gato como a gata fazem parte da mesma espécie. Agora vejamos como é o nível de classificação biológica dos seres vivos. Temos a categoria de classificação dos seres vivos mais abrangente, que é o reino, ok? O reino, ele possui diversos filos. Os filos possuem classes, as classes possuem ordens, as ordens possuem famílias, os gêneros, as famílias possuem os gêneros e os gêneros possuem espécies, ok? Então aqui, ó, a categoria taxonômica mais abrangente é o reino e a mais específica é a espécie. Como exemplo de classificação de seres vivos, temos aqui o gato. Ó. O gato faz parte do reino Animalia, reino animal. O filo dele é Chordata, que é o filo dos cordados. O subfilo é dos vertebrados, ó, Vertebrata. A classe dele, Mammalia, que são os mamíferos. Okay? Ordem da classificação do gato, né? Carnívora, ou seja, carnívoro. A família Felidae, ou seja, o gato é um felídeo. O gênero dele, Felix. E a espécie do gato é Felix silvestris, esse gato aqui. Ok? Agora vejamos um pouquinho de cada reino, tá? Nos seres vivos nós temos 5 tipos de reinos. Ok? O primeiro deles é o reino Monera. Tá? O reino das bactérias, cianobactérias. Ok? Entre as bactérias, dentro do reino Monera nós temos os diplococos, estafilococos, streptococcus, bacilos, entre outros tipos de bactérias que são classificadas de acordo com a sua forma. Agora veremos o reino protoctista. Ele é composto por algas e protozoários. Ok? Aqui vocês podem ver ó, os protozoários. Aqui, ó, aqui protozoário. E aqui uma alga unicelular. Tá? Esses protozoários aqui eles são unicelulares. E essa alga aqui ela é pluricelular. É essa aqui que vocês veem aqui do lado. Temos também o reino fungi, ok? Ou fungi, né? Esse reino ele possui os cogumelos, tá certo? Os cogumelos, ó, diversos tipos de cogumelos. Também possui o mofo. O reino dos fungos, o reino fungi, ele possui
seres vivos que são decompositores da matéria orgânica, ok? Então, os fungos e as bactérias decompõem a matéria orgânica. Falando do reino das plantas, que é o reino Plantae, temos dentro do reino das plantas as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Observemos algumas características que diferenciam essas plantas. As briófitas são, por exemplo, os musgos. As briófitas, elas não possuem vasos condutores de seiva. Portanto, os nutrientes e a água transitam dentro das briófitas de célula para célula. Ok? Depois, em nível de complexidade, né, nós temos as pteridófitas. Exemplo de pteridófita, a samambaia, vocês podem ver aqui, ó. Nas pteridófitas nós já temos folhas e caule, e temos também vasos condutores de seiva, ok? Já as gimnospermas são plantas que, além de possuírem os vasos condutores de seiva, né, também possuem sementes, tá? Porém, a gimnosperma não produz frutos, tá? Entre as gimnospermas nós temos o pinheiro do Paraná. As estruturas reprodutivas dessas plantas possuem o nome de cone, ok? Portanto, há diversas dessas plantas chamadas de coníferas, ok? E as gimnospermas não produzem flores, tá? Aí vejamos as angiospermas. Nas angiospermas, que é a maioria das plantas que a gente conhece hoje em dia, né? São as plantas que têm flores, tá? E que têm frutos, ok? São chamadas de angiospermas. No reino Animalia, que é o reino dos animais, temos diversas subdivisões, ok? Temos os poríferos. Entre os poríferos nós temos as esponjas do mar. Temos também os quinidários. Um exemplo de quinidários são as águas-vivas, que vivem na água, ok? Temos também os plateumintos, que são vermes achatados. Exemplos de plateumintos. Temos a tênia, ok? E também temos planárias, ok? Entre os nematóides, os nematóides eles vivem no solo e eles parasitam plantas e animais. Em alguns materiais, os nematóides são chamados de nemateumintos. Falando acerca dos animais moluscos, podemos exemplificar entre os moluscos, né? A lesma, o polvo, ok? Já entre os anelídeos, por que eles têm esse nome? Porque se você olhar a pele desses animais, parece que possui estruturas semelhantes a anéis, ok? Por isso que eles são chamados de anelídeos. Entre os anelídeos nós temos as minhocas. Já entre os artrópodes, há diversos insetos, como a formiga, a borboleta, o carrapato. Também entre os artrópodes, podemos visualizar crustáceos, tá? Que são animais aquáticos. Podemos também observar aracnídeos, que são aranhas e escorpiões. Já entre os equinodermos, podemos exemplificar a estrela do mar, o ouriço do mar, o pepino do mar e diversas outras espécies. Já entre os animais vertebrados, tá? Podemos exemplificar os mamíferos, que são animais que mamam quando são filhotes. Podemos também visualizar aqui, ó, um exemplo de ave, que é o beija-flor. As aves possuem penas. Já os anfíbios são animais que vivem uma parte de sua vida na água e o restante da sua vida na terra. Temos os répteis. Exemplos de répteis: as cobras, as tartarugas. E também temos como, ainda completando, né, o grupo dos vertebrados, os peixes, tá? Os peixes, entre os peixes podemos dizer o tubarão e diversas espécies de peixes. Como é interessante estudar, né? Estudar os seres vivos, estudar a vida,
estudar os animais. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham curtido e até a próxima aula. Forte abraço a todos vocês.